Bom dia, alunos do SET Ezequiel de Souza Brito. Aqui quem fala é a professora Fernanda Menezes. Estou aqui para mais uma aula de matemática. Então, hoje nós vamos falar sobre as equações logarítmicas. O que são as equações logarítmicas? Uma equação logarítmica apresenta a incógnita na base do logaritmo ou no logaritmando. Lembrando que um logaritmo possui o seguinte formato. Então, eu tenho aqui log de b igual a x. Quem é o a? O a é a base do logaritmo. E o b é o logaritmando. O x é o logaritmo. Como é que eu vou resolver esse logaritmo? Eu vou ter aqui que a vai ficar elevado a x, a elevado a x é igual a b. Então, como é que eu resolvo? A elevado a x é igual a b. Ao resolver equações logarítmicas, devemos ter ciência das propriedades operatórias dos logaritmos, pois elas podem facilitar o desenvolvimento dos cálculos. Há até mesmo algumas situações em que não é possível resolver a equação sem lançar mão dessas propriedades. Para resolver as equações logarítmicas, aplicamos os conceitos tradicionais de resolução de equações e de logaritmos, até que a equação chegue a dois possíveis casos, que é o que nós veremos agora. Primeiro caso, igualdade entre logaritmos de mesma base. Então, se ao resolver uma equação logarítmica, chegarmos a uma situação de igualdade entre logaritmos de mesma base, basta igualar os logaritmandos. Por exemplo, então eu tenho aqui log A, log de B, igual a log de C. Observem que aqui os logs são iguais, ó. Log A. Eles são iguais. Então, se eles são iguais, eu já posso o quê? Cortá-los, certo? E já não vão mais fazer parte da minha equação. Vai ficar o quê? Vai ficar B e C, ou seja, B igual a C. E a segunda é a igualdade entre um logaritmo e um número real. Por exemplo, se a resolução de uma equação logarítmica resultar na igualdade de um logaritmo e um número real, basta aplicar a propriedade básica do logaritmo, que é o que nós vimos aqui no nosso primeiro slide, a propriedade básica do logaritmo. Qual é essa propriedade? Então, aqui eu tenho log de b igual a x. Vai ficar a, que é a base, elevado a x igual a b. Então, fica a elevado a x igual a b. Essa é a propriedade básica, que foi o que nós vimos aqui bem no início. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho aqui log 2 de x mais 1 é igual a 2. Vamos testar a condição de existência desse logaritmo. Então, antes de resolver, nós precisamos testar a condição de existência. Para tanto, o logaritmando deve ser maior do que 0. Então, o que nós temos aqui? Nós temos x mais 1. X mais 1 precisa ser maior que 0. Então, eu vou aplicar aqui x mais 1 maior que 0. Vai ficar x maior que menos 1. Por quê? Porque o 1 é positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, o nosso x aqui, ele precisa ser maior que menos 1. Essa é a condição de existência. Nesse caso, temos um exemplo do segundo caso, que é o que nós vimos lá anteriormente. Portanto, desenvolveremos o logaritmo da seguinte forma. Então, nós vamos aplicar a propriedade básica do logaritmo. Tenho aqui log 2 de x mais 1 igual a 2.
Então, como é que vai ficar? 2, que é aqui minha base, elevado a 2, 2 elevado a 2, igual a x mais 1, que é o que nós vimos bem lá no início. Então, 2 elevado a 2 é 4. Aí vai ficar 4 igual a x mais 1. Organizando aqui, vai ficar x mais 1 igual a 4, x igual a 4 menos 1, porque o 1 vem para cá negativo, x igual a 3. Então, aqui o nosso resultado é o x igual a 3. Respeitando aqui a nossa condição de existência, que dizia que x deveria ser maior que menos 1. Então, está correto. Segundo exemplo. Temos aqui log 5 de 2x mais 3 é igual a log 5 de x. Testando as condições de existência, temos. Então, o primeiro passo, testar a condição de existência. Para o primeiro aqui, 2x mais 3 deve ser maior que 0. Então, vai ficar 2x maior que menos 3, x maior que menos 3 meio. Para o segundo, que eu tenho aqui, x maior que 0. Então, x deve ser maior que menos 3 meios e maior que 0. Nessa equação logarítmica, há um exemplo do primeiro caso. Como há uma igualdade entre logaritmos de mesma base, observem aqui, ó, log 5, log 5. Todos os dois possuem a mesma base, que é 5. Devemos formar uma equação apenas com os logaritmandos. Então, o que vai acontecer? Nós vamos retirar aqui esse log 5 e vai ficar apenas os logaritmandos. 2x mais 3 2x mais 3 igual a x. 2x menos x, porque esse x vem para cá negativo, é igual a menos 3, que o 3 foi para o outro lado, também negativo. 2x menos x, x. X igual a menos 3. Terceiro exemplo. Log de 3, log 3 de x mais 2, menos log 3 de 2x é igual a log 3 de 5. Verificando as condições de existência, temos. Então, para aqui nós temos x mais 2 deve ser maior que 0, x tem que ser maior que menos 2. 2x aqui, 2x precisa ser maior que 0, vai ficar x maior que 0, porque 0 sobre 2, 0. Aplicando as propriedades do logaritmo, podemos escrever a subtração de logaritmos de mesma base como um quociente. Então, observem que aqui nós temos uma subtração. Nós vamos transformar essa subtração em um quociente, em uma divisão. Então, vai ficar log 3 de x mais 2 sobre 2x igual a log 3 de 5. Então, eu tenho aqui um quociente e a igualdade, certo? Então, temos aqui a nossa representação, log 3 de x mais 2 sobre 2x igual a log 3 de 5. Chegamos a um exemplo do primeiro caso, portanto, devemos igualar os logaritmandos. Por que é um exemplo do primeiro caso? Porque aqui nós temos bases iguais, base igual a 3. Então, nós vamos cortar aqui essa base, vai ficar só os logaritmandos. Ficou quem? X mais 2 sobre 2x igual a 5. Vamos resolver agora essa equação. 2x vezes 5 vai dar 10x. X mais 2 igual a 10x. Vai vir aqui
vai ficar x menos 10x igual a menos 2. Como é que vai ficar? X menos 10x vai dar menos 9x. Menos 9x igual a menos 2. Nós vamos multiplicar isso daqui por menos 1. Aí vai ficar 9x igual a 2. Qual vai ser o resultado final? X igual a 2 nonos. Vamos aqui para mais um exemplo. Então, nós temos aqui log 3 vezes log 6 de x igual a 0. Temos uma multiplicação. Aplicando as condições de existência, temos que x deve ser maior que 0 e log 6 de x deve ser maior que 0. Logo, nós temos log 3 vezes log 6 de x, que é o que nós temos aqui, ó, é igual a 0. Vamos aplicar a propriedade básica. Qual é a propriedade básica? Vou ter aqui 3 elevado a 0. Observem que aqui eu tenho 3 elevado a 0 igual a log 6 de x. Aí vai ficar log 6 de x igual a 1, porque o número elevado, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, log 6 de x é igual a 1. Vamos aplicar novamente a propriedade básica, que é o quê? Vai ficar 6 elevado a 1 igual a x. Vai ficar x igual a 6. Então, nosso resultado final aqui é x igual a 6. Então, essa foi nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre as equações logarítmicas. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o assunto, ver um pouco mais de exemplos, alguns exemplos, vocês podem ir lá no livro de vocês, no livro de matemática, Conexões com a Matemática, lá na página 181. Então, lá vai ter o tópico 4, que é equações logarítmicas e sistemas. Vai ter explicando o conteúdo e alguns exemplos diferentes desses que nós vimos aqui nessa aula. Então, na próxima aula, nós vamos continuar o conteúdo e terminar o capítulo. Continuar com inequações logarítmicas. Ok? Então, bons estudos!